convidar vocês para se sentar, por favor. Eu queria convidar aqui o nosso preletor da noite, Vinícius, por favor. Enquanto ele está vindo, eu queria dar um aviso bem rapidinho. Pessoal, aqui nesse salão hoje está concentrado apenas os casais. Rede de jovens é no multiuso. Então, se tiver alguém aqui que não é casado ou não está noivo, eu vou pedir que, por gentileza, vá para o multiuso para participar lá da rede de jovens. Ok? Queria, junto com o nosso irmão aqui, orar por ele, né? Que vocês estendessem as mãos para cá, para que a gente pudesse também abençoar a vida dele. Amém? Amém, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa noite, pela vida de cada um que está aqui, em especial pela vida do nosso irmão Vinícius, que ele possa nessa noite, ó Deus, trazer algo do trono do Senhor, que a boca dele fale aquilo que o coração do Senhor estiver cheio, que em nome de Jesus, Deus, cada palavra ministrada aqui nessa noite, seja um momento de edificação, que nós possamos sair daqui totalmente cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo e com muita sabedoria, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Eu não sei se durante o louvor você já agradeceu a Deus por você estar aqui. Eu sempre gosto de orar assim. Sempre que eu venho, eu gosto de me lembrar de onde o Senhor me tirou e o lugar que Ele tem me trazido. Então, faço questão sempre de agradecer ao Senhor por estar aqui. E eu quero te convidar a me acompanhar. Amém, Jesus, quero te agradecer, Pai, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos juntos, em comunhão, na sua casa. Obrigado, Jesus, porque conseguimos priorizar, nós conseguimos, Deus, parar o que estávamos fazendo, para ouvir a Tua voz, a Sua palavra. Obrigado, Jesus, porque nada foi forte o suficiente para nos impedir de estarmos aqui. Quero te agradecer, Deus, estamos no melhor lugar do mundo. E eu declaro que o Senhor vai cumprir 100% daquilo que o Senhor tem para nós. Declaro que nada vai roubar o que o Senhor reservou para essa noite. E que apesar de mim, o Senhor cumpra 100% daquilo que o Senhor se propôs a fazer na vida de cada um, no individual, no particular, na intimidade. Que o Senhor chegue onde eu não posso chegar. Que a Sua palavra possa trazer luz. E que possamos sair daqui diferentes, melhores, pelo Senhor, por aquilo que o Senhor vai fazer. Continue, Deus, fazendo a boa obra que o Senhor começou. Confiamos plenamente que o Senhor há de terminar, de completar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, fui convidado a estar aqui hoje para falar sobre um tema, cara, muito bom, tranquilo. Um tema que geralmente sempre traz muita alegria, satisfação, paz para todos nós, né? Principalmente no casamento. Então é um privilégio poder falar sobre isso. E que o Senhor nos guie aqui da melhor maneira possível, que possamos trazer luz sobre questões importantes a respeito desse tema. E o tema é família e as finanças. É bom falar de dinheiro, não é? Nossa, gente, que silêncio, acho que ninguém gosta, só eu. Estou bebendo água porque eu estou saindo de uma gripe, minha garganta estava muito boa essa semana não. Mas amém, vai dar certo. Vocês falam sobre dinheiro? Não estou falando com os amigos. Você fala com a sua esposa, com o seu esposo sobre dinheiro? Conversa sobre isso? E como fica o clima? Como que fica o ambiente no lugar? É bênção? Sai dali para o regozijo, para a glória ou não? Sai dali, cada um para o seu canto. Ai, cara, finanças. Quero ler um texto aqui, Gênesis 2, 24. Antes de falar especificamente sobre finanças, é importante nós fazermos um preâmbulo aqui a respeito do porquê, né? Estamos aqui e como estamos. Então, Gênesis 2, 24 diz assim: por essa razão, isso é Deus dizendo, né? A gente está lá no começo, né, da história. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Cara, grave isso. E se tornarão uma só carne. Acho que é claro para todos que essa união, ela não diz respeito à junção, exclusivamente à junção de dois corpos. Não é sobre apenas a união de um homem ou uma mulher carnal. Se tornar uma só carne, nessa perspectiva, ela é um conceito bem mais amplo, é uma união de propósitos, de sonhos, é uma união de destinos, é uma união espiritual, onde juntos hão de cumprir a missão de servir ao Senhor da melhor maneira possível, fazendo a sua vontade. Deus une o homem ou a mulher já desde o início, cria esse negócio que a gente chama de casamento, a fim de que isso desse certo, de que funcionasse. E só poderia funcionar se houvesse uma união completa, uma unidade completa, melhor dizendo. Não pode dar certo se não há convergência de propósito. Não pode dar certo se não há compatibilidade. Não pode dar certo se cada um quiser seguir em uma direção. Então Deus usa, a palavra de Deus usa uma expressão que acho que transmite bem o que ele quis dizer. Vão deixar de ser dois para se tornarem uma só coisa. E assim é possível fazer acontecer. Aí eu te pergunto, o seu casamento está dando certo? É importante nós nos questionarmos todos os dias. Cara, meu casamento está dando certo. Foi feito para dar certo. Deus está nesse negócio. Mas é claro que para dar certo, existem uma série de coisas que cabe a nós fazermos. Deus, ele não vai deixar de fazer a parte dele. Nós também não podemos deixar de fazer a nossa parte. Então, para dar certo, primeiro eu preciso estar com o Senhor, que é o idealizador de tudo, mas eu preciso estar com o meu cônjuge. E estar com o meu cônjuge não é simplesmente morar na mesma casa, dormir na mesma cama. Estar junto, se tornar uma só carne, vai muito além disso. Muito além. E precisa ser assim porque os desafios são imensos. É fácil permanecer casado? Uma vida toda? É simples. Principalmente no mundo que a gente está. Eu não sei se você, hora ou outra, para refletir e pensar a respeito disso. Qual tem sido o nível de unidade entre eu e minha esposa, ou meu esposo? Nós juntos estamos fazendo o nosso melhor para dar certo, para a coisa funcionar? Por que eu estou falando sobre isso? Você acha que hoje os casamentos, de uma maneira geral, estão dando certo? Qual que é a sua opinião? Do que você vê, das pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você se relaciona, de uma maneira mais ampla, abrangente. Os casamentos estão dentro daquilo que Deus espera que estejam. Em maio de 2025, o IBGE liberou os dados oficiais de 2023. Há um deságio, um hiato de 2 anos em relação à atualização desses dados, mas o que eles divulgaram agora em junho, os números oficiais de casamentos e divórcios. E é interessante nós olharmos esses dados, porque a gente vê que no histórico, em 2007 nós tivemos 180 mil divórcios registrados no Brasil. 180, guarda esse número, 180. 2007, 18 anos atrás. O dado oficial de 2023 é 440 mil divórcios. Estamos numa crescente vertiginosa. Atingiu uma relação de 48 divórcios para cada 100 casamentos, ou seja, quase metade dos casamentos estão se desfazendo. Dados oficiais do governo. É óbvio que tem muita coisa que não vai estar aqui, porque existem famílias que se constituem, deixam de ser constituídas sem um registro oficial, os amaziados. Mas daquilo que se tem registro, aparentemente os casamentos estão dando cada vez menos certo. Por N motivos.
Se essa pesquisa também representasse o nosso público aqui, a gente tem duas alas. É como se metade aqui provavelmente não desse certo. É óbvio que eu não estou afirmando isso. Dentro da igreja há um viés, né, em relação ao conceito que temos de casamento, ao que aprendemos, né, ao que nos é ensinado. Mas se essa pesquisa se representasse o nosso público, metade do público aqui provavelmente teria o seu casamento dissolvido. É muita coisa, na minha opinião, não sei se para você. E por que eu gosto de olhar esses números? Porque eu preciso me precaver. Porque outros não estão dando certo? Não, porque esses números trazem à minha memória a ideia de que todos nós estamos passíveis de fracassar. Nós somos humanos, somos falhos. Esses números são para mim um alerta do tipo assim, cara, se eu já penso a respeito das minhas atitudes, das minhas ações, cara, eu preciso pensar talvez mais. Porque é um desafio. Pode dar errado. E aí? E outro dado interessante que essa pesquisa trouxe é que os casamentos, além de boa parte deles estarem se dissolvendo, o tempo de duração tem diminuído. Em 2010, o tempo médio de um casal casado era de 16 anos. Agora, em 2023, já estamos em 13,8. Ou seja, além de os casamentos estarem acabando com a maior frequência, eles estão durando menos tempo. E atingimos o patamar de 48% dos casamentos estão durando menos do que 10 anos. E é isso que está puxando a média para baixo. E aí, uma coisa que vem na nossa mente é, por que isso está acontecendo? Quais são os principais motivos? Que levam duas pessoas que falaram no altar, fizeram votos na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, sabe aquela coisa de, não, estou com você até o fim, você é a pessoa certa. Por quê? Depois de algum tempo, um deles ou os dois chegam à conclusão de que, não, acho que eu errei. O que os dados nos mostram? Eu avaliei pesquisas do IBGE, do SPC, institutos independentes e também alguns institutos estrangeiros. E tem 3 motivos que sempre aparecem no top 3 em ordens diferentes, mas aqui não importa. Alguém arrisca? Quais são os 3 principais motivos? Porque existem N motivos que podem culminar no fim de um casamento. Mas tem 3 que sempre são o top 3. Alternando entre primeiro, segundo e terceiro. Não, sem esse. Qual mais vocês acham? Traição. 3. Comunicação. Infidelidade, que aí entra a traição. E terceiro, problemas financeiros. Em algumas dessas pesquisas, o problemas financeiros era o primeiro motivo. Quando eu perguntei se vocês falam sobre dinheiro, cara, é muito importante falar sobre dinheiro. E, vezes ou outra, nós ficamos meio inibidos com o tema. Parece que o dinheiro é uma coisa ruim, ou evitamos falar sobre. É delicado, é um negócio sensível. Mas ele está derrubando casamentos. Muitos casamentos. As pesquisas mostram que, entrevistando pessoas que passaram por isso, fala que eles chegaram à conclusão, os psicólogos e alguns estudiosos do assunto, que os problemas financeiros, eles imprimem uma pressão emocional extrema no casal, desencadeando uma série de brigas, discussões, a ponto de perderem a intimidade. Uma coisa vai puxando a outra. Briga por dinheiro, ou pela falta dele, na maioria das vezes, e aí é cada um do seu lado da cama, 3 metros de distância. Há indícios de correlação direta entre problemas financeiros e a diminuição da frequência sexual do casal. Vai desmoronando tudo. E, óbvio, o tema da noite é falar sobre os problemas financeiros, né? Então a gente não vai falar muito de comunicação nem infidelidade. E vou te falar, esse tema, problemas financeiros, rende mensagem para mais de uma pregação. Então não crie expectativas de que a gente vai esgotar o assunto ou falar tudo sobre.
não é possível. Espero que o Senhor me ajude a comunicar o mais importante. Aqui eu quero citar uma analogia de um cara chamado Charlie Munger. Ele fez uma analogia interessante. Ele disse o seguinte, preste atenção: o dinheiro é como o ar que respiramos. Quando ele está presente, a gente não fala muito sobre ele, mas quando falta, instala-se o caos. Cara, você respira, você nem lembra que você está respirando. Quando você está bem financeiramente, geralmente o assunto no lar, as conversas, não é sobre dinheiro, é sobre viagem, é sobre o que vamos comer, é sobre o que vamos comprar, é sobre os filhos, é sobre a família. Quando o dinheiro acaba, ele se torna a pauta principal, aí a gente não fala de mais nada. Café, almoço e janta é sobre o dinheiro, a falta do dinheiro, o que o dinheiro poderia fazer, ou os boletos que vão vencer. O assunto se torna um só. Então eu gostei muito dessa analogia, porque de fato, quando temos ar abundante, a gente não pensa sobre isso. Mas quando falta, nós sufocamos. É instantâneo. E pode ser que o nosso casamento esteja sufocando, porque falta esse detalhe, falta dinheiro. Talvez só eu enfrente desafios dessa natureza. Talvez está tudo resolvido aí com você. Está tudo bem. Mas uma coisa é fato: quando os boletos chegam e nós não conseguimos pagar, o nosso lar ele fica totalmente desestruturado. Mesmo a gente com Jesus, orando, jejuando, mesmo crendo, quando a coisa aperta, o ambiente muda. E nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos lidar com o dinheiro de maneira muito séria, muito responsável. E temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que ele seja como o ar sempre disponível, para que a gente não tenha que ficar falando dele o tempo todo. E aqui eu quero elencar 4 coisas. De novo, não é tudo sobre o assunto, mas eu quero citar 4 coisas que podem nos ajudar a evitar os problemas financeiros. Se ele é tão determinante no divórcio, se ele pode, desestruturar minha casa, me afastar da minha esposa, o que eu posso fazer então para tentar proteger essa área? Quando eu penso em uma pessoa casada, eu imagino um equilibrista que tenta sustentar no ar diversos pratos. Você já viu isso? O cara fica tentando deixar os pratos todos no ar, não pode deixar cair nenhum, e a área financeira é um desses pratos. Então os desafios são imensos. Temos filhos, a gente tem vida ministerial, tem trabalho secular, família minha, família da minha esposa, parente, é tanto prato que a gente precisa equilibrar, e a vida financeira está lá entre esses pratos. E parece que às vezes a gente lida com esse prato de qualquer jeito, e aí hora ou outra ele está caindo e quebrando, e aí a gente pega os cacos e joga para cima de novo. O que eu posso fazer para manter esse prato no ar, rodando, tranquilo, para que seja um ponto pacífico e não um ponto de guerra? Primeira coisa, eu acho que antes de falar de coisas práticas, para mim, a primeira coisa que eu preciso fazer é alinhar o conceito. Antes de fazer algo de maneira natural e prática, eu acho que todos nós precisamos alinhar o conceito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito de evitar problemas financeiros é: defina qual é a sua relação com o dinheiro. E aí eu quero te perguntar, para você responder para você mesmo: como você lida com o dinheiro? Qual é a sua relação com ele? A minha relação com o dinheiro é mais importante do que o próprio dinheiro. A forma como eu enxergo o dinheiro. E tem um texto que é matador a respeito disso. 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10, o autor diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não há nada de ruim no dinheiro. O problema, o mal não está no dinheiro, o mal está
na minha relação com Ele. Então, antes de mexer com dinheiro, de falar sobre dinheiro, eu preciso saber qual é a minha relação com o dinheiro. Se essa relação for de domínio e controle, tudo certo. Se essa relação for uma relação de amor, eu estou lascado. Eu não posso ter uma relação de amor com o dinheiro. E isso precede qualquer atitude, qualquer conselho. Se eu tenho uma visão errada, distorcida, se eu tenho uma relação distorcida com o dinheiro, não há nada que eu possa fazer que possa me prevenir dos problemas. Então a primeira coisa que eu preciso ter muito claro e resolver dentro do meu coração e junto com a minha esposa, lembra da tornar-se uma só carne? Os dois precisam ter uma relação igual com o dinheiro. Que se cada um lidar com o dinheiro de uma forma, de novo, não vai dar certo. Isso precisa estar claro para todo mundo. O dinheiro, nós não podemos alçá-lo a uma posição que não lhe cabe, mas eu também não posso ser infantil a ponto de desconsiderar a importância dele. Eu não vou deificar o dinheiro, mas também eu não vou demonizá-lo. O dinheiro é um recurso extremamente importante, mas é apenas isso. Interessante, né? Pode parecer um paradoxo. O dinheiro é extremamente importante, mas ele é só um recurso. Eu não posso amá-lo. Eu preciso enxergar o dinheiro como um recurso que viabiliza a minha vida aqui na terra. Toda logística nossa, humana, envolve dinheiro. Então ele é importante, mas eu não posso amá-lo. Qual é a sua relação com o dinheiro? Isso está claro para você? Você já conversou isso com a sua esposa? Você perguntou para ela, como que você enxerga o dinheiro? Qual é a sua relação com ele? Precisamos questionar o conceito antes de sentar na mesa e falar assim, vamos fazer planos, vamos fazer isso, fazer aquilo. Cara, se o conceito não está alinhado, as ações não surtem muito efeito, não. Questione-se e questione o outro. Qual é a sua relação com o dinheiro? Como é que está aí? Está amando? E por que eu não posso amar o dinheiro? A Bíblia responde isso também. Porque no texto ela fala que o amor a ele é a raiz de todos os males, mas por quê? Se o dinheiro é algo tão importante, cara, por que eu não posso amá-lo? E aí nós temos um texto matador. Mateus 19. Não sei se você lembra lá em Mateus 19, a gente tem uma história muito interessante. Um jovem, a Bíblia diz, não fala o nome dele, a Bíblia o define pela relação que ele tinha com o dinheiro. Não era o jovem João, era o jovem rico. E questionando Jesus a respeito de salvação, eu falei assim, cara, o que me falta fazer? Eu já faço de tudo, observo a lei, eu cumpro tudo certinho. E aí Jesus fala o seguinte para ele, né, depois de fazer alguns questionamentos e ver as respostas, ele falou assim, não, cara, está tudo certo. Basta você vender tudo que você tem, dar aos pobres, e aí você vai me seguir. Eu vou ser o seu Senhor. Por que eu não posso amar o dinheiro? Porque se eu amo o dinheiro, é impossível seguir a Jesus, porque eu já sigo outro Senhor. A Bíblia diz que aquele jovem foi embora triste. E por que ele foi embora triste? Porque não havia espaço para Jesus no coração dele. Já estava tomado, preenchido por um amor que não deveria existir. Quando eu amo dinheiro, não há espaço para Jesus. E a própria Bíblia diz isso. Em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. E aí ele finaliza, não podeis servir a Deus e as riquezas. Em outras traduções, a mamon. Então ou eu sigo Jesus ou eu sigo as riquezas. Infelizmente ou felizmente, não sei, o papel ele está nessa encruzilhada. Se nós o amarmos, esse amor será tal que ele vai ocupar o lugar de Jesus. E é interessante porque o jovem rico não era um ímpio, um pecador, uma pessoa perdida. Ele era um irmão.
Ele fazia tudo, ele cumpria a lei. Se ele fosse contemporâneo nosso, se ele estivesse aqui, provavelmente ele estaria nessa reunião, não faltava no culto. Nós não estamos falando de um estranho, nós estamos falando de um semelhante. Ou seja, isso pode estar acontecendo aqui hoje. Espero que não. Mas o problema, ele está mais perto de nós do que muitas vezes a gente imagina. Talvez você está dormindo com o problema, se você não sabe qual é a relação do seu cônjuge com o dinheiro. E é muito sério isso. O dinheiro tem a capacidade, cara, de ocupar o lugar de Deus no meu coração. Um negócio muito sério. De novo, você conversa sobre dinheiro? Se não conversar, você precisa conversar. Porque ele pode estar ocupando um lugar que não lhe cabe. E por isso que eu falo, definir o conceito é mais importante que qualquer outra coisa, porque o espaço de Jesus não pode ser preenchido. Sem ele, cara, não tem casamento, pode, assim, dar certo, plenamente, difícil, muito difícil. Pode ser que você conheça alguém que não é cristão e casou, morreu aí, casado, 50, 70 anos, pode acontecer, mas o que a gente vê de maneira, a regra, isso é uma exceção, a regra, cara, sem Jesus, aquilo que já era difícil, fica quase impossível. E se meu coração não tem Jesus, porque no lugar de Jesus está o dinheiro, aí lascou mesmo. Não é à toa que ele está no top 3 sempre. Eu não posso amar o dinheiro, porque senão eu já escolhi o meu Senhor, a quem eu vou servir. Não existe meio termo com o dinheiro. Ah não, eu amo só um pouquinho. É só um pedacinho do meu coração. Não, a minha visão, a minha relação, para que ela seja saudável, sempre, necessariamente tem que ser uma relação de domínio e controle e não de subserviência. Eu não posso servir o dinheiro. Minha vida vai desmoronar se eu for por esse caminho, se eu me enveredar por esse caminho. E algo ainda pior, quando eu amo o dinheiro, a minha vida financeira ela fica desprotegida, porque quem ama o dinheiro não dá o dízimo. Quem ama o dinheiro geralmente não tem convicção de que parte dele é do Senhor. Quem ama se sente dono de tudo. É tudo meu. Eu faço o que eu quiser. E o dízimo é algo impossível de ser dado. Não sei se você já parou para pensar nisso. Eu tenho 25 anos de conversão e eu nunca dei o dízimo. Porque só é possível dar algo que lhe pertence. O dízimo nunca foi meu. E nunca vai ser. E quando eu tenho algo nas minhas mãos que não é meu, a única coisa que eu posso fazer é entregar, é devolver. Se eu me aproprio de algo que não é meu, aqui no Brasil a gente chama essa apropriação de apropriação indébita, roubo. Quem ama o dinheiro não pensa sobre isso. Roubo? Não, é tudo meu. Eu faço o que eu quiser. Muitas vezes o amor nos dá essa sensação de propriedade, né? Eu amo minha esposa, então ela é minha. Eu amo meus filhos, então eles são meus. Eu amo o dinheiro, ele é meu. Aí se um dia eu quiser, quem sabe. E isso é um perigo, porque a infidelidade abre brechas. Graças a Deus a fidelidade abre portas. O amor ao dinheiro está te impedindo de dar o dízimo? Se sim, você está exposto, vulnerável. Aí vai ficar um pouco mais difícil dar certo. É importante definir o conceito, para que depois eu não acumule problemas. Guarde isso na sua mente. A infidelidade vai abrir brechas. Mas fique em paz. Malaquias 3,10 diz que quando eu sou fiel, essa fidelidade vai abrir portas, janelas, circunstâncias vão acontecer, milagres. Você vai falar assim, cara, o que está acontecendo? Não consigo explicar. Que o dinheiro seja para você um recurso importante, não despreze isso. E você tem que se esforçar para conquistá-lo. Se ele é tão importante, se ele viabiliza a sua vida, que você então encontre formas lícitas e saudáveis de conquistá-lo.
Mas você não pode desistir de tentar, de conquistar. Nós precisamos do dinheiro, precisamos muito, para muitas coisas. Mas não a qualquer preço, não de qualquer jeito. Para alguns o dinheiro é tão importante, eles já têm tão claro isso, que os fins justificam os meios. Então, conseguindo é o que importa, como eu vou fazer não interessa. E aí eu lanço mão de, muitas vezes, de formas que Deus desaprova. Não, isso não é para nós. Ah não, Vinícius, tudo que eu faço é lícito, mas me exige 18 horas de trabalho, aí eu não tenho tempo com a família, não tenho tempo com os meus filhos, não tenho tempo de lazer, não tenho tempo para dormir. Então, a nossa busca para conquistar esse recurso importante, ela precisa ser lícita e saudável. Deus precisa me dar criatividade, ou eu preciso fazer o meu melhor para ser especialista naquilo que eu faço, a fim de conquistar o recurso, sem precisar passar ninguém para trás e sem precisar entregar a minha vida em prol disso. Tem gente que espera cair do céu. Ah não, um dia vai dar certo, vou fazer um triângulo da sorte aqui, 300 mil reais vai cair na minha conta, então eu não preciso me esforçar, eu não preciso trabalhar, não preciso fazer minha parte. Vai dar certo, um dia vai dar certo. Não, o Senhor nos fez capazes. Ele nunca vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso estudar, eu preciso melhorar, eu preciso aprender, eu preciso investir parte do meu dinheiro em mais conhecimento, para que eu seja capaz de conquistar mais. Mas a gente vive num mundo em que, com uma certa frequência, a gente ouve: não, preocupa com essas coisas não, vive o hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. O problema é que o amanhã sempre vem, o amanhã sempre chega. Então, o primeiro ponto é esse: defina a sua relação com o dinheiro, e ela não pode ser uma relação de amor. Lide com o dinheiro como um recurso importante, lute por ele, conquiste, mas apenas como recurso. Esse é o lugar dele. Segunda coisa, não seja escravo. Não seja escravo. Aí aqui já são dicas práticas. O que define um escravo? Durante uma parte triste da nossa história, o escravo ele era definido pela cor da pele. Mas na verdade o escravo ele é definido pela ausência ou privação de liberdade e privação de direitos. É alguém que não é livre e não tem direito a nada. Em outras situações, alguém que é propriedade de outro. E eu não posso ser privado da minha liberdade, eu não posso ser privado dos meus direitos. Quando isso acontece? Temos um texto. Provérbios 22, 7. Cara, se você não anda lendo a Bíblia, leia. As respostas vão estar lá, tá? Tudo lá. Tudo. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Aquele que empresta suprime a liberdade e os direitos daquele que toma emprestado. Quantos de nós somos escravos da Nubank, do Bradesco, do Safra, do C6, do PicPay? Quantos de nós já não somos livres mais para decidir o que nós vamos fazer com o nosso salário? O dinheiro cai na conta, o dono do meu salário não sou eu, são as instituições que me emprestaram. E está certo, de acordo com o texto, quem toma emprestado é servo de quem empresta. Quantos de nós, quando cai o salário no dia 1º, não pode olhar para a conta e falar assim: nossa, esse mês eu vou viajar, deu vontade. Vou trocar de carro, vou fazer uma graça aqui para minha esposa, vai ser o mês do sim, tudo que ela pedir vai ser sim, e é isso. Quantos de nós não podemos fazer isso porque nós não somos livres mais? Nós perdemos nossos direitos. Dependendo do seu nível de inadimplência, você perde o direito de morar na sua casa, vai para leilão, você perde seu carro. Quantos de nós estamos preenchendo a cartilha da escravidão sem saber, de maneira inconsciente, sendo levados pela onda do mundo? Então, não tem como a gente falar sobre problemas financeiros sem falar de escravidão. Eu não posso ser escravo.
Eu tenho que ser livre. Preciso ser livre. As dívidas vão te colocar em uma posição de submissão, onde a sua liberdade será privada. Onde os seus ganhos não serão mais seus, mais seus, serão dos seus credores. Eles vão dizer onde você vai gastar. E é óbvio que eles vão falar assim: você vai gastar comigo, você precisa me pagar. Outras pessoas vão definir como eu vou gastar meu dinheiro. Loucura. Cara, será que é loucura isso que eu estou falando? Bora de pesquisa? O Serasa divulgou em 2025, a CNN Brasil publicou que, conforme o banco de dados do Serasa, 78% das famílias estão endividadas. 80%. Arredondando. De novo, se essa pesquisa representar o nosso público aqui, 80% da galera está endividado. Já não tem um nível de liberdade que acha que tem. E o pior, desses 80%, 30% estão inadimplentes, ou seja, além de estarem endividados, não conseguem pagar as contas. O dinheiro já não é suficiente. Aqui é zero liberdade, zero direito, escravidão total. 30% dos 80% é muita coisa, gente. É muita coisa. Você fala de dinheiro com sua esposa? Se não fala, precisa falar. Muitas famílias, muitas não, né? 80% das famílias do Brasil, os credores definem como elas vão gastar. E por que as famílias se endividam? Você parou para pensar nisso? Algumas pessoas falam assim: é por causa da economia, é por causa do Brasil, é por causa do PT, é por causa do... O problema é sempre de terceiros, né? A gente é bom nisso. Terceirizamos a responsabilidade. Me endivido por... Nunca é eu. É sempre alguma coisa que dá para explicar. Mas na prática, os principais motivos que essas pesquisas trazem, quando as pessoas são entrevistadas e elas alegam, um dos primeiros motivos é a impulsividade. Sabe quando você está rolando o feed da sua rede social e a cada 8, 9 postagens existe uma métrica para isso, aparece uma propaganda lá do nada? Aí o povo fala assim: nossa, parece macumba. Eu estava conversando de brusinha, o Google está ouvindo, porque eu estou rolando meu feed e apareceu propaganda de brusinha. Cara, não. Não tem macumba não, gente. Só tem estratégia. Os algoritmos já aprenderam como nós vivemos. E nós somos atacados por um monte de necessidades que não existem e que se tornam realidade porque a gente olha, vê e fala assim: gostei. Não estava precisando não, acredita? Mas já que eu estou aqui mesmo. O tal do não estava precisando não, mas reflete o quão impulsivos, imediatistas nós somos, a ponto de criarmos necessidades que não existem. E a gente muitas vezes não pensa duas vezes em ir lá e mete o cartão. R$20 por mês. Conversando com um amigo no trabalho, ele falou assim: cara, eu não sei o que está acontecendo. Cara, ele me mostrou, era dia 1º, o salário dele caiu, ele abriu o aplicativo do banco e me mostrou. Ele falou: cara, o salário caiu hoje. Eu olhei, a conta dele estava R$700 negativo. O salário dele foi drenado por completo e estava 700 negativo. Eu falei: como você não sabe o que está acontecendo? O que foi? É um erro do banco? Ele falou: não, cara, todo mês está assim. Eu falei: ele me deu liberdade, ele estava querendo conversar nesse sentido. Eu falei assim: cara, vamos fazer o seguinte, abre seu cartão de crédito aí, vamos ver a fatura do seu cartão. Aí ele foi passando, tinha mais de 20 compras que ele não lembrava, porque ele já nem tinha mais o produto. Eu falei: cara, você não sabe porque você não quer saber, tá aí. Ele falou: Vinícius, eu não consigo controlar, eu compro tudo que eu vejo na internet. Eu sou impulsivo. Nesses casos, querido, o problema não é o PT, não é a economia, não é o Trump, não. O problema somos nós. Se nós não controlarmos a nossa impulsividade, eu vou te dar uma notícia ruim: a carne é insaciável. Nunca é suficiente.
Nós pulamos de uma necessidade para outra e olha, a gente cria necessidade que não existe. Imagina se nós temos de fato uma necessidade. Aí não é nem questão de pensar duas vezes, a gente não pensa nem meia vez e já vral. Segunda coisa que contribui muito para o nosso endividamento, o viés da comparação. O viés da comparação externa a nossa eterna insatisfação. Nunca é suficiente, porque sempre vai ter alguém melhor do que eu. O ser humano age e reage muitas vezes para satisfazer um desejo que surgiu por causa da comparação. Eu luto, me endivido, compro um Gol. Meu primo vai lá e compra um Civic. Aí ferrou. Porque todo dia eu vou ver ele de Civic, eu estou de Gol ali. Eu vou lá na C&A, compro uma roupa bonita, mas aí o povo está comprando em outras lojas, parece. Precisa acompanhar. Cara, isso é tão verdade, esse negócio é tão insano, que uma vez eu estava vendo uma matéria sobre uma influenciadora que ela usava o perfil dela para publicar marcas. Isso é muito normal, né? Principalmente no Instagram e Facebook. A pessoa recebe para divulgar. E ela sempre divulgava coisas vinculadas à moda. E a matéria era o seguinte: quando a fulana divulga, a loja já se prepara, porque o estoque esgota. Aí eu te pergunto, o mundo precisava daquele produto e bastava ela mostrar para que aquela necessidade fosse atendida? Não. Ela criava necessidades que não existiam. E essas necessidades, elas precisavam ser satisfeitas instantaneamente. Por quê? Porque se alguma amiga minha comprar e eu não tiver, não, eu tenho que ter. Está doido? Está na moda. Eu tenho que ter. O viés de comparação, cara, é uma eterna insatisfação, porque nunca vai ter fim esse negócio. Nunca vai ter fim. Você pode estar melhor que todo mundo que está à sua volta. Você vai trombar com alguém, conviver com alguém que pode estar melhor do que você nesse aspecto. Melhor assim, né? Essa palavra acho que nem cabe. Vai ter alguma coisa que você não tem. E nós agimos muitas vezes por esse impulso. Uma vez, esperando uma consulta, uma mulher sentada do meu lado, conversando com outra mulher, eu estava do lado, não tinha como não ouvir. E a fulana falou o seguinte para Beltrano: olha, pintei minha unha dessa cor aqui, detesto. E aí eu já pensei, falei, gente, essa mulher é um bicho estranho, né? Que, nossa. E ela explicou, ela falou assim: eu detesto, mas a mulher da novela está usando. Aí ela precisava estar igual. E ela detestava. O viés da comparação me faz fazer coisas que eu detesto, apenas para fazer parte, para estar igual. E muitas pessoas não medem esforços para satisfazer isso, para tirar isso da cabeça. Ah, eu não tenho. E aí nós gastamos um dinheiro que não temos, mas que achamos que temos, que a gente chama de limite do cartão de crédito. E o terceiro ponto, né, existem outros pontos, mas o terceiro, que também apareceu em algumas pesquisas, muitas pessoas compram para aliviar a tensão, ou já estão num ponto em que são viciadas. Quem nunca comprou para relaxar? Eu já fiz isso, confesso. Eu já entrei numa loja para comprar e falei assim: nossa, que sensação boa. Parece que você... Eu estou falando sério, não estou brincando. Cara, se a gente não se policiar, a gente compra para desestressar. Ah, estava aqui bolado, já estou andando aqui no shopping. Ah, comprar só um tênis aqui. Nossa, parecer. E claro, tem pessoas que já padecem do problema e já se tornaram dependentes disso. Estou perdido no meu tempo, hein? Não sei que hora que eu comecei, mas já está terminando. Então, impulsividade, comparação e aliviar a tensão podem tornar você um escravo daquele que te cobra. Tem pessoas, eu já ouvi falar assim: assim como o dinheiro, já ouvi, cartão de crédito é do demônio, que cartão de crédito tem que quebrar. De novo, gente, o problema não está no cartão de crédito, não, o problema está em quem usa. É uma questão minha, não é um conselho, eu passo 100% das minhas compras no cartão de crédito. É raro eu usar Pix ou dinheiro vivo, 100% no cartão de crédito, nem débito não é, no crédito, 100%.
Eu não tenho nada para falar do cartão. Eu não sei, cara, que ferramenta top. Me ajuda demais. Não tem problema com o cartão de crédito. Não preciso de muitos. Eu tenho 2 que eu uso. Esse amigo meu que eu falei para vocês que estava lá com a conta negativada e ele não sabia do que era, ele tinha acho que 9 cartões. Porque ele ia estourando e ia pegando outros, né? E eu vi uma matéria uma vez sobre endividamento familiar também. Uma mulher, a história dela, ela tinha 23. Eu não sei qual que é o seu recorde. O máximo que eu tive foi 3. Mas tem gente que tem 20, 25. E aí eles se tornam escravos de um monte de gente. É tanta gente cobrando que ele já não sabe nem quem que ele vai servir primeiro. O salário do cara fica perdido. Para onde que eu vou hoje? Mas, de novo, isso não deve acontecer aqui. Em nome de Jesus, né? Nós estamos fora dessas estatísticas. Estamos blindados. Sei não, viu? Sei não. Terceiro. Então, primeiro, defina qual vai ser a sua relação com o dinheiro. Segundo, não seja escravo, fuja das dívidas. Ou tente evitá-las. É óbvio, pessoal, que existem situações em que não tem muito o que você fazer, realmente é uma fatalidade, alguma coisa aconteceu, extrapola aí, e você pode ficar endividado por um motivo que às vezes não é culpa sua. Mas, de novo, isso é a exceção da exceção da exceção. 99% das dívidas são nós que fazemos mesmo, muitas vezes, sem necessidade nenhuma, para atender desejos, vontades, ansiedades, que deveriam ser tratadas em outros lugares e a gente trata elas no site da Shein, do Shopee, do Mercado Livre. É tanto aplicativo hoje, né? São tantas portas nos oferecendo a solução para angústias. E aí a gente vai criando outras. Terceiro, esse que é importante. Ele é um dos 3 lá, inclusive. Comunicação. Converse com seu esposo, com a sua esposa. Vou te perguntar de novo. Você conversa de dinheiro com ela, com ele? Parece que, não sei se aconteceu com vocês, parece que antes da gente casar, no processo de namoro, a gente conversa mais do que o homem da cobra. É tanto assunto. Cara, a ligação não termina. Aí casa, a língua desaparece. Mas desaparece no ponto da comunicação, está no top 3 dos divórcios. Não conversa. Silêncio fúnebre. Tum. Nem parece que é uma casa, que tem gente lá dentro. Então, converse sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque algo que contribui muito para o desequilíbrio financeiro se chama infidelidade financeira. Existe a infidelidade conjugal, que é quando você se associa com uma outra pessoa, uma terceira pessoa no relacionamento, no casamento, e aí você trai, né, a famosa traição. E existe a infidelidade financeira. Bora de pesquisa? Serasa 2025, também divulgado pela CNN Brasil, 49% dos casais já esconderam problemas financeiros do parceiro. 49% é 50%, metade, né? Ou seja, a cada 10 casais, 5, o marido não sabe ou não conta dos problemas financeiros que ele tem. Sua esposa sabe como é que está aí? Seu marido? Eu vi uma matéria no auge do Tigrinho, lembra quando o Tigrinho estava na moda, os problemas do Tigrinho? Eu vi uma matéria de uma mulher que ela já tinha torrado todo o dinheiro dela, e aí sabe o que ela fez? O marido passava para ela tudo que era excedente, ele passava para que ela depositasse, porque eles tinham um projeto de construir uma casa. Quando ela zerou os 170 mil reais que ele tinha passado para ela, não tinha como ela esconder, ele descobriu que não tinha nada, que o casamento, a vida financeira deles estava implodida. Para ele foi da noite para o dia, para ela foi um processo. Ele não sabia. Sua esposa sabe com o que você gasta, como você gasta. É interessante, né? Eu comecei a mensagem falando sobre tornar uma só carne. A gente se torna uma só carne, mas parece que financeiramente a gente quer viver como solteiro. Não, eu estou junto com ela, somos casados, união de propósito, mas vida financeira cada um tem a sua. Ela tem o salário dela, eu tenho o meu salário. A gente combina aqui de pagar, cada um pagar umas contas, e o que eu faço com o resto, dane-se, não interessa. Problema meu. Se eu estou me endividando, se eu estou arrebentando a vida a vida financeira do meu casamento, cara, não interessa. Não tem que contar não, eu vou dar um jeito. Eu vou resolver.
Vamos falar sobre isso não, a gente já briga por tanta coisa, é tanta picuinha. Ah, não vou colocar mais um peso nas costas dele ou dela não. E a gente vai se escondendo atrás dessas mentiras. Na verdade, nós vivemos uma vida solteira, financeiramente falando. Muitas vezes, né? Talvez não seja o seu caso. Nessa mesma pesquisa, 41% alegam ter ficado endividados por causa do outro. Infidelidade financeira. O marido estoura o cartão dele, aí ele fala assim: nossa, amor, uns probleminha aqui, mas eu vou resolver. Faz o seguinte, me presta seu cartão. E aí ele vai lá e estoura o nome da mulher também. E o contrário acontece. E aí ele se arrebenta e arrebenta o outro. 31% dos entrevistados fizeram compras secretas. Esse aqui é complicado, né? Do nada começa a chegar uns pacotinhos. Você fala, uai, não é ter comprado nada não. Doideira, é um monte, olha o tanto, uma pilha de pacote. Isso não acontece com vocês, eu sei. Mas às vezes pode acontecer, de umas compras, uns negócios que vai chegando. Você fala, meu Deus, que isso? Pessoal, de novo, eu não quero falar aqui que nós, quando casamos, perdemos a nossa individualidade, deixamos de ser quem somos. Não é nada disso. Eu estou falando de falta de diálogo, de alinhamento, falta de planejamento. Falta de casar a vida financeira, assim como você casa todas as outras áreas da sua vida. É sobre isso. É sobre combinar. Tem gente que intercepta o entregador na esquina, desembala, porque se não tem prova do crime, não tem crime, então já desembala, já desova o pacotinho e já. Tchau. Você está rindo da história. Tem gente que coloca o endereço da mãe, do pai. Aí você visita a mãe, o pai, a mãe não sabe se fala. Se não fala, aí você fala, uai, tem uns pacotes aqui. Aí você lê o nome, você fala, uai, acho que eu conheço a pessoa. Mas a gente não tem casa, a gente não tem endereço. Tem gente que agenda a entrega para o horário em que o outro não vai estar, para que ele não veja. Cara, que desgrama, né? Nossa. Cara, que tranqueira, cara. E a gente admite isso. A gente faz essas coisas. Solteiros, financeiramente falando. Isso vai minando o dinheiro vai desaparecendo. E aí a gente veste a cara e fala assim, nossa, não sei o que está acontecendo. Nossa, que estranho. Parece que meu salário já não está dando mais. Seja transparente. Você está casado, precisa ser uma só carne. Comunicação, planejem juntos. Eu não preciso parar de comprar, mas o combinado não sai caro. Comprar escondido sai caro, porque vai te exigir não só o dinheiro, mas todo um esforço para esconder. Cara, consome a gente, né? Fazer os trem escondidos, você tem que ser criativo, você fica ansioso, fica inquieto. Aí se descobrir, aí se descobre, já pode criar uma treta ali, uma briga que não precisava existir. Comunicação, planejamento. Terceiro, eduquem-se, né? É o terceiro ponto dentro do terceiro tópico. Eduquem-se. Provérbios 4:7, Salomão dizendo, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possui na aquisição do entendimento. Salomão está falando o seguinte, cara, se vale a pena uma coisa para você gastar seu dinheiro é adquirindo conhecimento. Aprenda. Nós compramos muitos livros de autoajuda, mas parece que a gente não compra material para aprender a usar dinheiro, gastar dinheiro. Quantos livros você comprou a respeito do tema? Quanto tempo você gastou estudando isso com a sua esposa, com seu esposo? Se o dinheiro é algo tão importante, eu preciso aprender a me relacionar com ele, não faz sentido eu gastar R$0 aprendendo sobre. Não dá para economizar os R$30 da brusinha e comprar um livro, começar a estudar a respeito disso. Nós não temos educação financeira em casa, e pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço
Quando criança, nenhum pai sentava e falava assim: olha, vamos aprender sobre educação financeira, deixa eu te ensinar. São raras exceções. Na escola a gente não aprende, na faculdade não aprende, na vida dificilmente você vai conhecer alguém que vai te ajudar. Infelizmente nós somos muito ignorantes a respeito do tema. Precisamos correr atrás. Preciso me educar a respeito disso. Isso ajuda na minha comunicação. Enquanto nós negligenciarmos, a estatística vai continuar crescendo. E talvez nos tornemos um dado na estatística. Façamos parte daquele número. Quarto e último ponto, a respeito de como nós podemos evitar esses problemas, prepare-se para o futuro. Prepare-se para o futuro. Financeiramente falando, no seu casamento, você está preparado para qual tamanho de futuro? Pode ser que o Senhor chame a sua senha amanhã, espero que não. Para a maioria aqui de nós, ainda tem muito futuro. E ele vai vir, ele vai chegar. Qual é o nível de conversa e de planejamento que você tem com o seu cônjuge a respeito do futuro? Porque a gente fica tão envolvido nas coisas do dia a dia que a gente gasta quase toda a nossa energia só resolvendo hoje. As contas de hoje, os problemas de hoje, né? O quanto a gente fala do amanhã? O quanto a gente fala do que queremos conquistar, onde queremos chegar? Não estou falando de futurologia, adivinhar coisas. Não, estou falando de planejamento. Estou falando de sentar para conversar a respeito. Cara, estou com 40 anos, CLT. A gente sabe, depois de 40 anos, CLT, se eu for mandado embora, provavelmente a minha recolocação já vai ser mais difícil, não vou ganhar o que eu ganhava, vou ganhar menos, se eu ganhar menos, vou ter que baixar meu nível de gastos, vou ter que abrir mão de coisas que hoje eu posso desfrutar, e como é que eu vou me preparar para isso? Lá no futuro, vamos deixar rolar, depois eu aposento e vivo com um salário mínimo que não dá nem para pagar os remédios. Qual que é seu nível de futuro aí, com o seu casamento, com a sua esposa? Você pensa sobre isso? Bora de texto? Provérbios 21:5. Salomão dizendo: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Se você vive só o hoje, provavelmente o seu futuro será na miséria. Não estou jogando praga, eu estou lendo o texto. Não estou praguejando sobre a sua vida, só estou te falando, se você só pensa no hoje, só na necessidade imediata e não conversa sobre o futuro, provavelmente o futuro é de miséria. E ele usa o termo planos bem elaborados. Alcançar a fartura não é fácil não, cara, é difícil pra caramba. Eu preciso de um plano bem elaborado. Eu preciso sentar, fazer conta. Eu preciso traçar caminhos. Eu preciso entender do outro o nível de empenho, de engajamento. Cara, você está comigo? Não está? Estamos juntos? O que nós vamos fazer? Lembre-se, provavelmente hoje não é o seu último dia. Não é. Então não gaste como se fosse. Muitas vezes a nossa vida financeira é uma vida em que eu gasto como se hoje fosse o meu último dia. E não é. Se você está gastando como se fosse o último dia, amanhã você não terá para gastar. E aí, se a crise financeira vier, provavelmente o seu casamento estará em risco. A gente brinca com esses memes de internet. Cara, o diabo ele sabe que se ele ficar reafirmando uma mentira para algumas pessoas, isso se torna uma verdade. E muita gente acredita que a gente tem que viver hoje como se fosse o último dia. Eu tenho que ser feliz.
Eu tenho que me satisfazer, não sei o dia de amanhã. Ah, eu vou deixar herança para ninguém não, cada um corre atrás. Cara, você vai ficar velho. Você vai ficar velha. E se você não morrer e fizer 80 anos, como é que você vai estar lá? Então, para que eu possa me preparar para o futuro, 3 coisas. Gaste menos do que você ganha. Parece uma coisa tão óbvia. Mas o óbvio precisa ser dito. Porque temos dificuldade, inclusive, para fazer o que é óbvio. Muita dificuldade. Quero te perguntar, para você responder para você mesmo: hoje você gasta menos do que você ganha? Se a resposta for sim, então você deve ter uma reserva financeira robusta. Qual é o tamanho da sua reserva financeira? Qual é o tamanho do seu futuro? E parece um negócio tão básico. Matemática básica, do ensino médio, do ensino fundamental. Continha de mais e menos. Ganho 2.000, então eu vou gastar menos do que isso. Se você gastar menos do que você ganha, você consegue preencher o segundo tópico aqui, o segundo ponto. Prepare-se para os imprevistos. Nós vivemos como se a nossa vida fosse como se ela fosse linear. Não tem nenhum alto, nenhum baixo. Assim, a gente vive como se fosse aquela linha da morte no hospital. Cara, a vida é assim? Não, mas a gente vive como se fosse. Gasto como se fosse. Não, imprevisto, não vou ter problema nenhum, não. Meu carro não vai estragar, não vou ficar doente. Não vai acontecer nada. Deus está comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai me fazer andar por passos verdejantes. Estou tranquilo. Ele me conduz a águas tranquilas. Não vai acontecer nada. E aí a gente suprime alguns outros textos, né? Do tipo, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas olha, antes de eu vencer o mundo, é importante você entender que você vai viver um monte de aflição, vai ter perrengue, né? Vai ter uns probleminha aí no percurso. Mas, financeiramente falando, nós vivemos como se a nossa vida fosse linear. E ela não é. Ela não é. Eu vou dar um testemunho. 2020, a pandemia começou em janeiro, lockdown em março, certo? Março de 2020, fecha tudo. Em março de 2020, exatamente no dia em que foi decretado o lockdown, eu troquei de empresa. Pedi demissão do Grupo Algar e fui para outro lugar. E aí, quando eu cheguei nesse outro lugar, as coisas não fluíram do jeito que eu imaginava. E eu me vi numa situação, cara, de um desgaste psicológico tão violento. Eu não sei definir para vocês, não. Eu não cheguei na depressão, mas eu cheguei num estado deprimido tão forte. Pela situação, não da pandemia em si, mas alguns problemas não resolvidos, de ordem emocional. E aí eu entrei num trabalho lá, num trampo que, cara, pensa num ambiente sinistro. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E chegou num ponto que eu estava almoçando em casa com a Pâmela, conversando de coisas que não tinha nada a ver, eu começava a chorar. E ela, o que você está chorando? Eu falei, sei lá. Estou com um problema, vou buscar ajuda. Aí eu busquei um psicólogo. Falei, não, vou me consultar. Estou bem não, preciso cuidar da minha cabeça. E eu entrei num espiral tão ruim, nesse aspecto, que eu cheguei à conclusão, né, orando, também tendo conselho, que eu tinha que sair daquele lugar. E aí pensa a situação. Em agosto de 2020, lockdown no auge, as empresas encolhendo, enxugando custos, empresas quebrando, pessoas sendo demitidas. Perspectiva de curto e médio prazo, zero, a não ser que fosse o pior, mais empresa quebrar, mais demissões. Quem viveu essa parte sabe. E eu, numa crise emocional violentíssima, pensando em sair do meu emprego. Olha que doideira. Só que o negócio estava tão crítico, que eu sentei com a Pâmela, e a gente conversa. Falei, nega, é o seguinte, eu confio no Senhor. E a nossa confiança, ela
ela é expressa através das nossas atitudes, das nossas escolhas, né? Não do que a gente fala. E eu falei, olha, eu confio tanto, mas tanto no Senhor, que eu vou pedir demissão. No meio da pandemia. E é o seguinte, nega, eu não sei quando que eu vou voltar a trabalhar, porque eu preciso me realinhar, senão do jeito que está aqui, eu vou cair numa cama. Então, entre a minha vida e o trabalho, vou preservar a minha vida. Vou pedir demissão. E é o seguinte, eu preciso combinar com você. Por quê? Porque pedindo demissão, como que a gente vai viver? Preciso do dinheiro. Dinheiro é um recurso. Na época eu ganhava 13 mil reais. Eu ia pedir demissão de um emprego de 13 mil reais no meio da pandemia, sem perspectiva nenhuma. Minha esposa ganha 3. 3 mais 13, 16. Você tira 13 e sobra 3. Imagina como é que ia ficar minhas contas. Eu falei, vou pedir demissão. Cara, Deus está no negócio. Estou sentindo que é essa a direção. Só que é o seguinte, nego, eu preciso combinar muito bem combinado com você, porque eu não sei o que vai acontecer e como vai ser esse negócio daqui para frente. Porque quando eu melhorar e eu falar assim, vou voltar para o mercado, eu não sei se vai existir mercado. Porque a gente está no meio da pandemia e como é que as empresas vão estar no fim do ano? E eu não sei quanto tempo que eu vou ficar parado, porque eu tenho que ver isso aqui ainda. Beleza para você? A posição dela estava por dentro, não sei como é que ela estava não, mas ela me amava, falou assim, do jeito que eu estou te vendo aí, estamos juntos, Deus vai fazer alguma coisa. Só que, não é só a questão espiritual. O meu futuro, o tamanho do meu futuro era 6 meses, eu tinha reserva de emergência para 6 meses. E é óbvio, eu tomei a decisão, falei assim, olha, eu vou pedir demissão, vou perder a renda, mas eu consigo sobreviver 6 meses sem diminuir meu padrão de vida. Eu já tinha me preparado para imprevistos. Eu não sabia que seria um imprevisto tão grave. Mas lidar com o futuro é assim, a gente não sabe o que nos espera. Eu só sei que eu preciso estar preparado. O que pode acontecer? Cara, a gente não está imune não. Deus nos ama, Deus faz um monte de coisa. Mas a gente ainda está nessa terra, a gente ainda vive aqui, as coisas acontecem. E o meu futuro, naquela época, ele tinha o tamanho de 6 meses. Eu falei para ela, olha, a gente tem 6 meses de prazo aí para eu melhorar, para eu ficar bom. Vou fazer as minhas consultas, precisar tomar remédio eu tomo, vou fazer a minha parte, mas não dá para continuar no contexto que eu estou. Sei lá, vou para a praça. Detalhe, eu tinha 2 filhos. E meu filho tinha 2 filhos, e o meu filho menor tinha 1 ano, se eu não me engano, 1 ano. Recém-nascido, não, é pequeno. Então, assim, era um contexto bem adverso. E aí, assim eu fiz, pedi demissão, meu chefe falou assim, cara, você está maluco. Você está doido? Vamos fazer o seguinte, ele foi tão camarada, ele insistiu tanto para eu ficar lá, que ele falou assim, vou te dar 30 dias de férias. Tinha 5 meses que eu estava na empresa. Falou, vou te dar 30 dias de férias, você volta e você decide se você quer mesmo ou não. Eu falei assim, mano, você não está entendendo. Eu tinha uma amizade com ele, eu falei, não, zerou, não dá. Mas mesmo assim, eu falei, não, já que você está tendo esse esforço, vamos fazer então, me dá 30 dias de férias, depois eu volto. E eu voltei e falei, cara, não dá. E aí ele entendeu, super entendeu, e eu afastei. Afastei não, pedi demissão e fiquei na minha casa. Fui cuidar de mim. E eu fui consumindo aquela reserva. Eu tinha fé no Senhor, mas eu também tinha me preparado para aquilo. E é importante isso ficar claro para nós. Nós precisamos confiar no Senhor, ter plena certeza de que Deus vai fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha, porque senão não dá certo. Eu preciso me preparar para o futuro, se eu não quiser ter problemas financeiros, porque os imprevistos, irmãos, acontecem. E graças a Deus, no final do ano, em novembro, eu ainda tinha um prazo, ainda tinha grana para ficar de boa, mas em novembro eu estava bem, zerei, falei, zerei, está ótimo, estou bem, sarei, vou voltar para o mercado. Novembro de 2020, cara, pandemia estralando. E aí eu te falo, a infidelidade abre brechas, a fidelidade abre portas. Grava isso. Falei para Deus, Deus, vou voltar. E eu já sabia, obviamente, isso faz parte do jogo. Eu sabia que eu não ia ganhar o que eu ganhava antes, ainda mais na pandemia. Mas eu também já estava preparado para isso. Durante esse período eu reduzi meu custo de vida e falei, cara, vou me preparar para ganhar metade do que eu ganhava. Ganhava 13, eu vou me preparar para 6.
E esse é o jogo, e está tudo certo, tudo bem. Não tem problema começar do zero de novo, não. Começa de baixo de novo. Estando bem é o que importa, precisa estar vivo. Funcional. Reduzir meu custo de vida. Outra coisa que eu precisei combinar com ela, porque na época que eu ia pedir demissão, eu falei para a nega, é o seguinte, não sei se você sabe, mas quando você está empregado, você está aqui. Depois você pede demissão, você vai para cá. E para você voltar, ninguém vai falar assim, olha, eu vou te pagar o que você ganhava aqui. Não, você vai começar aqui de baixo. É o que tem para hoje. Geralmente é assim quem é CLT. Eu falei para ela, olha, a gente vai estar aqui, tá? Daqui 6 meses. Hoje a gente está aqui, daqui 6 meses a gente vai estar aqui. Beleza, vamos reduzir? Tudo bem para você? Ela falou, beleza, vamos ver. Quando a gente casou, a gente não estava aqui, a gente estava aqui. Então, né? Aqui está no meio do caminho. Quando eu casei, acho que eu ganhava R$2.000, né? Então, nós estamos melhor do que quando a gente casou. Nós não vai voltar para a estaca zero. E aí, falei para Deus, eu vou voltar. 3 dias depois, minha esposa falou, olha, Deus falou que vai acontecer alguma coisa e vai dar certo. Eu decidi que eu ia voltar na sexta. Na segunda-feira, eu recebi uma ligação de um amigo meu, falou assim, cara, bora, pode vir. Mas eu acertei, tá? Eu comecei aqui, no 6 de novo. Mas Deus abriu portas em 3 dias. No meio da pandemia, a pandemia estralando. No dia que eu falei, eu vou voltar, o Senhor abriu uma porta e eu voltei. Então, o milagre acontece? Acontece. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa se preparar. E aí a minha pergunta final é, como vai ser a sua aposentadoria? Como vai ser no fim dos seus dias? O que você imagina? Não tem como a gente imaginar, né? Assim, acertar, adivinhar, nada do tipo, mas como você tem se preparado para que ela seja? Provavelmente você não vai morrer amanhã. A expectativa média do brasileiro atualizada esse ano é 76 anos. Eu imagino que todos estejam um pouco distantes disso, então vai demorar um pouquinho ainda. Isso é uma boa notícia. Dá tempo de você se preparar. Dá tempo de, junto com a sua esposa, você combinar. E aí, como é que vai ser? Tem gente que fica ansioso com o dia da aposentadoria, né? Fala assim, quando eu aposentar, eu vou viajar. Aí você olha lá no site da Decolar, qualquer viagem está R$15.000. Aí você pensa, eu achei que eu ia viajar, mas parece que não vai dar para viajar. Quando eu aposentar, eu vou para o rancho. Mas eu não tenho rancho. Não é? Às vezes é isso. Gente, o tempo passa rápido demais, você nem percebeu. Agosto já meteu aí 18 dias, 17 dias, 16 dias. Passou. A vida é assim. Como você está se preparando para o futuro? Qual é o nível de conversa e de uma só carne você é com a sua esposa sobre esse aspecto? Então é isso. Nós casamos para que o casamento dê certo. Deus está no negócio, mas nós precisamos ser uma só carne. E para ser uma só carne, eu preciso, junto com o meu cônjuge, definir como nós vamos nos relacionar com o dinheiro. Qual o papel que ele vai ocupar? Não podemos ser escravos. Preciso conversar bastante. E de alguma forma eu preciso me preparar para o futuro, porque o futuro é incerto. E essa incerteza, ela evidencia que a vida ela não é linear. Ela tem altos e baixos. E eu preciso me preparar para isso da melhor forma possível. Nós não vamos conseguir evitar todos os sofrimentos, mas isso não pode me impedir de tentar me preparar para isso. Amém? Então a mensagem era essa. Estamos juntos, vamos fazer uma oração, fique de pé. Vamos orar a respeito desse tema. Nossa, gente, parece que o clima está ruim. Aconteceu. Quando eu perguntei se vocês conversaram, estão falando, das conversas, está tudo certo, está tudo bem. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio de termos na nossa mão a sua palavra, que traz para nós respostas que muitas vezes procuramos em lugares errados. E por procurar no lugar errado, não temos a resposta certa, o direcionamento certo. Então nós queremos te agradecer porque a sua palavra é um lugar seguro para nos orientarmos. E
E pedimos, Pai, que a sua palavra possa imprimir no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, as verdades do Senhor, que nos protegem, que nos direcionam, Deus, por caminhos de paz, de segurança. E que sejamos responsáveis a ponto não só de ouvir, mas de assimilar e cumprir a sua vontade, seus mandamentos, seus conselhos. E que possamos desfrutar das benesses que isso traz. Que o Senhor nos ajude, Pai, enquanto esposa, a definirmos de maneira muito clara como nós queremos nos relacionar com o dinheiro, entendendo, Deus, que ele é um recurso muito importante, e apenas isso. Que o Senhor nos ajude a nos comunicarmos cada vez melhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos inteligentes em como nós lidamos com aquilo que precisamos comprar, com os nossos sonhos, com os nossos desejos. Nos livra, Deus, da impulsividade, do imediatismo. Nos ajuda, Deus, a superarmos gradativamente esse viés de comparação que muitas vezes nos pega na curva. Nos ajuda, Pai, a olharmos para o futuro, não com desdém ou com irresponsabilidade, que possamos olhar para o futuro de maneira responsável e que possamos fazer o que estiver ao nosso alcance para nos prepararmos para aquilo que ainda não sabemos que vai acontecer. E que o Senhor nos ajude no processo. Cremos que o Senhor está conosco e queremos, Pai, mais uma vez consagrar o nosso casamento ao Senhor, porque nós queremos que dê certo. Queremos cumprir o propósito do casamento, que é, junto de outra pessoa, servirmos o Senhor da melhor forma até o fim. E que o Senhor nos ajude. E que a vida financeira não seja uma pedra de tropeço, que ela não seja um problema, pelo contrário, que ela seja presente como o ar, para que não precisemos ficar falando tanto sobre. Que os recursos sejam abundantes, que haja fartura, e que possamos ocupar o nosso tempo falando de outros assuntos tão importantes quanto. Que o Senhor nos dê disciplina e diligência para lidarmos com algo tão importante, em nome de Jesus, amém. Quero fazer uma última oração, pessoal, também. Pensando em quem está aqui pela primeira vez. Temos alguém que está aqui pela primeira vez, que veio aqui... tem uma pessoa. Tá, eu quero fazer uma oração, eu quero convidar todas as pessoas que estão aqui também a fazerem essa oração. Oportunizando o Senhor, oportunizando a Deus essas pessoas para que Ele entre no nosso coração, que Ele faça parte da nossa vida, né? Jesus, Ele a todo momento nos convida, nos desperta para uma vida, uma jornada com Ele. E toda oportunidade é uma nova oportunidade de estreitarmos, né, o nosso relacionamento com o Senhor. E eu queria fazer uma oração nesse sentido, em que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus e que Ele possa fazer parte da nossa história, que Ele possa fazer parte do nosso casamento de uma maneira ativa, presente, constante, e junto a Ele possamos continuar vencendo, rompendo. Então, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te convido, faça parte da minha história. Quero viver com o Senhor. Que o Senhor entre, faça morada e mude a minha história. Escreve, Senhor, a partir de hoje, o meu nome no livro da vida. Quero estar contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para entrar no seu coração, ou se você já talvez fez no passado, estava longe, está se reconciliando, se esse é o seu caso, eu gostaria de te convidar aqui em cima. Quero fazer mais uma oração com você. Então quero te dar a oportunidade, se você, tomou essa decisão, decidiu estreitar o seu relacionamento com Jesus e quer que Ele te ajude nesse processo, quero te convidar, a pessoa que te convidou pode te ajudar a vir aqui. Quero fazer uma última oração e abençoar a sua vida. Opa, tem
Temos uma pessoa. Pessoal, boa noite, né? Nós já estamos aí em cima do nosso horário, mas nós vamos só passar os avisos aqui. Você passa aí, por gentileza. Então, amanhã, né, 17/8, reunião de líderes e líderes em treinamento com almoço, tá? Então, reuniões somente à noite nas congregações, mas à noite também vai ter que ir na sede, né? É isso mesmo? Que a mensagem ali ficou um pouquinho diferente. Então, amanhã, 9h30, aqui na sede, líderes e líderes em treinamento. Olha lá, o Conecta Talks, né? Tem aí o Josias Messias, todos convidados aí, empresários, né? Aquele que quer empreender, tá? Estão convidados aí, 18 de agosto. Né? Aí ele tem um currículo ali muito interessante, depois vocês podem ler. Pode passar o próximo. Congresso de Homens, tá? Com o pastor Sandro, né? Gonzalez ali. Homens, façam suas inscrições, hein? Não deixe para a última hora e não se esqueça, Congresso de Mulheres é sempre lotado. Então, anota aí na sua agenda, tá? Aqui, tá os dias, né? 22... 23, os horários. Então, depois o pessoal deve estar mandando aí também, né? Para vocês, os líderes, deve estar mandando aí no particular também aí das células. Pode passar. Fashion Day, tem um vídeo, dia 30 de agosto. Nós sabemos que o povo de Deus também, né? Pode soltar o vídeo. Nós temos um estilo. O povo de Deus, Deus não é bagunçado, não, gente. Né? Nós precisamos nos vestir de forma que atraia o olhar de Deus. Cadê o som? Vai conseguir o som? Oi, mulheres preciosas, eu sou Isa Carmo, consultora em imagem e estilo. Nós estaremos juntas no dia 30 de agosto no Fashion Day. Estamos preparando uma surpresa especial para você. Você vai concorrer a uma coloração pessoal
Isso mesmo, você vai descobrir as melhores cores que harmonizam com a sua beleza. Melhores opções de cores de cabelo, maquiagem, acessórios, roupas e até de esmalte. Você não pode ficar de fora dessa. Um dia em que nós vamos falar sobre estilo, identidade e propósito. Garanta já a sua vaga. Nos vemos lá. Pessoal, para esse Fashion Day é importante, nós vamos mandar o link da inscrição nos casais. Então, quem ainda não tem o número do Elvio gravado no seu celular, é importante você gravar e mandar um oi para ele te adicionar na linha de transmissão. Tá? Olha lá, ó. Se você não gravar no seu celular, não salvar o contato, você não vai receber os informes na linha de transmissão. Então, é importante você anotar, gravar no celular e mandar um oi para ele, ok? Mais alguma coisa? Acabou? Grande batismo, dia 6 de setembro, às 18 horas. Não teremos reuniões no domingo 7 de setembro, tá, gente? Combinado? Então, olha lá, ó. Dia 6 de setembro. Mais algum? Casais, seminário de casais, cuidando, né, do meu jardim ali, ó, com o pastor Sérgio e a Josi, tá? Então, preparem aí para esse tempo, né? 27/9, investimento R$25, das 16 às 22 horas. Combinado? Todos os casais, hein, gente? Faz inscrição. Bora lá. Encontro com Deus, 30 e 31/8, né? Ali na escola Josiane, investimento por pessoa, 120. Amém? Mais algum? Amém, que o Senhor leve cada um em paz e que tenham uma excelente noite em nome de Jesus. Amém.